Palavra do Senhor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Diz-nos a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Amados, certamente esse texto, ou os textos correlatos do Evangelho que relatam a maneira gloriosa da ressurreição do nosso Senhor, sejam conhecidos de todos os irmãos. Sejam conhecidos de todos os irmãos e, de alguma forma, conhecidos no meio secular. Porque nesse tempo, me parece que as pessoas ficam mais sensíveis, mais sensibilizadas com o evento da Páscoa e buscam reviver através de filmes que se tornaram muito vistos e filmes que formaram em muitas pessoas uma opinião adequada sobre o que aconteceu na morte do Senhor Jesus, quem foram os responsáveis. E aí a gente começa a imaginar que todo mundo já conhece de cor e salteado a mensagem da ressurreição. No entanto, o que nós encontramos de informação muitas vezes carece e precisa de contexto. Os filmes que buscam encontrar um culpado nos judeus pela morte de Jesus ignoram que Jesus morreu por cada um pecador. Não por causa do judeu que o entregou à morte, mas por minha causa e por sua causa, Jesus morreu para que nele pudéssemos ter vida e vida abundante. Esse é o primeiro fator que ignoramos, que provavelmente seríamos uns daqueles que estavam no meio da multidão lá no domingo de Ramos, celebrando o Senhor e dizendo: salve o rei que vem em nome do Senhor, hosana o rei que vem em nome do Senhor. Mas também seríamos a mesma multidão que na sexta-feira de manhã estava gritando diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Porque nós somos volúveis. Porque embora pudéssemos acreditar que Jesus pudesse ser o Salvador de cada um de nós, o Rei enviado por Cristo, não poderíamos tolerar um santo no meio dos pecadores. Já ouviram falar de intolerância? Queridos,
É impossível vivermos com uma vida totalmente torta, totalmente inadequada, diante de um padrão de santidade que não nos incomode. Que não nos incomode. E a morte de Jesus conta com esses ingredientes importantes. Não há coabitação saudável de quem está acostumado com a vida de pecado e afastado de Deus, diante e na realidade de quem é o próprio Deus que veio se humanizar e tornar-se um de nós. Padrão de santidade do qual nós não podemos suportar, porque somos pecadores, e a não ser pela graça desse Jesus, desse Senhor, podemos ter tranquilidade e paz no nosso coração, porque fomos plenamente justificados na sua morte. Há um culpado, e o culpado não é o judeu que o incriminou levando-o à cruz. O culpado é cada pecador por quem Cristo morreu. A morte vicária não é uma morte substitutiva para aquele que entregou Jesus à cruz, mas para cada um que Jesus comprou com seu próprio sangue. Eu sou o pecador e não toleraria a presença de um santo apontando meus erros e mostrando minhas fragilidades. Esse Deus que veio se identificar conosco, encontrou na cruz a fundamentação daquilo que ele já havia dito aos seus discípulos. Jesus está falando com seus discípulos de maneira reiterada, de que ele morreria na cruz. E os discípulos, embora pudessem estar dentro desse conceito, abraçando essa mensagem de Jesus que muitas vezes os colocariam em situação de desconforto, mas todas as vezes que Jesus falava sobre a sua morte, algo marcante acontecia, anterior ou posterior a essa declaração, que fazia com que os discípulos se esquecessem, que deixassem de lembrar, a fim de que a morte de Jesus fosse menos importante do que os atos. Por exemplo, em Mateus 17, do versículo 9 ao 13, é um evento da grande mostra da transfiguração no monte. E Jesus fala para eles: vocês não podem dizer isso. Vocês não podem divulgar esse evento até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Me parece que os eventos marcantes faziam com que os discípulos ignorassem a realidade da morte e da missão de Jesus. Jesus não ignora essa realidade desde o início do seu ministério. O seu batismo é o caminho de cruz, inevitável da cruz. O seu ministério é o caminho inevitável da cruz. E ele diz isso, ele reafirma isso, embora os discípulos estivessem impedidos de perceber. Marcos 10, 34, o Senhor Jesus avisara aos discípulos dizendo que o Filho do Homem será preso, o Filho do Homem será levado, e lá vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Todos os avisos foram dados, ignorados pelos discípulos, que agora, depois do sábado, estão também retirados num lugar de refúgio, porque se mataram o Senhor. O que farão com os seus discípulos? É nesse contexto, queridos, que Marcos relata a passagem da ressurreição do Senhor Jesus, como se sábado fosse um dia de intervalo e descanso para todo e qualquer ser humano.
que não valesse a pena a menção. Não havia nada de especial no sábado, embora para um judeu fervoroso fosse o dia de descanso, fosse um dia em que ele deveria dedicar todas as suas energias em louvor ao Deus Criador. E olhamos para esse texto, precisamos entender primeiro porque o sábado foi tão tirado de contexto. O que se fez naquele sábado? O que se preparou naquele sábado? É claro que nós não conseguimos contar como os judeus contavam, porque o sábado deles começava na sexta-feira, às 18 horas. O que explica o motivo do porquê as mulheres estão com especiarias, estão com os perfumes preparados para embalsamar o corpo de Jesus. Isso significa que Nicodemos e José de Arimateia tiveram pressa para sepultar a Jesus antes de chegar o sábado, na sexta-feira, às 18 horas. O sábado, a madrugada é o fim do dia. E início de dia é o fim de dia para o judeu, até hoje. Para nós, a madrugada é o início de dia. É o início do dia. Só que Jesus estava morto. E, amados, olhando para a realidade dessa morte tão atroz, Jesus foi julgado em um dia. Em poucas horas já estava na cruz. E depois de poucas horas também morto. Havia uma urgência para sepultá-lo, porque ninguém poderia ficar ali na cruz. Um judeu, por exemplo, não poderia ficar morto sem ser sepultado antes do sábado. Havia uma urgência. Motivo pelo qual o nosso amigo Nicodemos e o nosso amigo José de Arimateia não tiveram tempo de preparar adequadamente o corpo do Senhor. De fazer com que os preparos de embalsamento para fazer com que os efeitos da corrupção da carne fossem levados de maneira a ter tempo para essa corrupção acontecer, que o mau cheiro não fosse produzido pela corrupção da carne. Eles não tiveram tempo, enfaixaram Jesus no lençol e o colocaram no túmulo comprado por José de Arimateia. O túmulo tinha especificidade de ser fechado com uma pedra, e essa pedra era uma grande pedra que deveria ser fechada por pessoas preparadas e fortes. Há um motivo para que o sábado seja um dia esquecido, porque havia ainda uma pendência. O corpo do Senhor Jesus não fora adequadamente preparado para o sepulcro. O caminho do sepulcro, irmãos, é um caminho pesaroso, mas um caminho em que as mulheres têm a consciência de que essa poderia ser a sua última homenagem. Quantas vezes vemos essa questão de se tornar o último momento tão marcante, e as mulheres queriam ter essa oportunidade. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, dos versículos primeiros, nós encontramos todas essas mulheres que seguiam a Jesus. E todas elas estão presentes na última caminhada que Jesus faz lá em João capítulo 11, indo para a casa de Lázaro, ressuscitá-lo, e aquele momento de Lázaro mostra os últimos momentos também da semana da ressurreição, da morte do Senhor Jesus, que ele nunca mais volta para a Galileia, ele só vai de caminho a Jerusalém. Betânia era a cidade mais próxima de Jerusalém,
E Jesus não retorna. Ele vai para Jerusalém. Quando nós encontramos esse texto, as mulheres estão juntas. As mulheres estão acompanhando. Juntamente com os discípulos que seguem o Senhor Jesus, haviam discípulas fervorosas, amorosas, que amavam o ministério do Senhor Jesus e viviam esse ministério de suporte, como nós encontramos no capítulo 8 de Lucas. Ajudavam com seus bens, faziam com que o ministério de Jesus fosse amparado, cuidado, de maneira talvez perfeccionista, né? Não somente com um apoio financeiro, mas alguém que está organizando as coisas. Porque todo mundo sabe que onde tem um homem tem um senso de desorganização. As mulheres estão sempre arrumando coisas que os homens deixam bagunçados, né? E é provável que encontremos essas mulheres servindo ao Senhor Jesus de maneira simples. E às vezes nós desmerecemos porque olhamos na figura dos grandes homens serem os grandes discípulos do Senhor, como se tivessem feito grandes coisas. Mas na ressurreição, queridos, são as mulheres que se atrevem. Enquanto os discípulos entendem que podem também ser perseguidos à medida do seu Senhor e por isso estão escondidos. Muitos voltando para suas atividades anteriores, porque o seu Salvador, aqueles a quem eles acreditaram que seria o seu Salvador, havia morrido. As mulheres caminham para o túmulo, a fim de fazerem uma última homenagem, preparar o corpo para embalsamar ao Senhor Jesus, a fim de impedir a deterioração do corpo, a fim de fazer com que tudo fosse mais prolongado. Queridos, o caminho das mulheres é um caminho cheio de interrogações. Embora estivessem preparadas com o perfume e aroma preparado para embalsamar o corpo do Senhor Jesus, e embora o seu coração ardesse, provavelmente por não conseguir dormir o sábado, e amanhecer o domingo, no amanhecer do domingo elas vão ao sepulcro, havia muitas perguntas, muitas ansiedades. Elas saem de manhã e o versículo 2 mostra que esse caminho é um caminho do primeiro dia da semana, ao despontar do sol, enquanto Lucas diz que ainda estava escuro. Essas mulheres não temem o perigo e vão ao túmulo. O versículo 3 mostra as dúvidas. Quem pode remover uma pedra tão grande? Quem pode tirar o empecilho que está entre nós e o corpo do nosso amado Mestre? Quem poderá? Queridos, muitas vezes a realidade da morte nos deixa diante dessas interrogações de coisas que não podem ser mudadas, não podem ser transformadas, a não ser que outras pessoas estejam no meio para poder realizar trabalhos pesados e muitas vezes com a nossa boa vontade somos impossibilitados de complementar porque nós temos diante de nós um obstáculo. Havia um obstáculo para aquelas mulheres, a pedra, que impediam de estar no túmulo reverenciando e homenageando o seu Senhor. Mas, amados, olhamos para a ação dessas mulheres. Enquanto pensam no problema, estão caminhando. Enquanto pensam de como será resolvido o empecilho, elas estão indo em direção ao túmulo. Muitas vezes nós paramos porque achamos que não tem o que fazer. Nossas ações, muitas vezes, elas são tomadas como decisões precipitadas porque nós olhamos para frente e vemos que o empecilho é muito grande. E não vale a pena caminhar, não vale a pena insistir. Às vezes nós abrimos mão de receber grandes milagres porque nos sentamos e nos choramos, quando deveríamos confiar na provisão e cuidado do Senhor. Caminhar enquanto os empecilhos estão à nossa frente, confiantes
de que se não podemos remover essa pedra e esse empecilho será removido por alguém. Caminhar, enquanto as nossas ações nos levam em direção aos nossos empecilhos que nos impedem de fazer as coisas que tanto desejamos. Confiar na provisão de que, de um jeito ou outro, estaremos realizando aquilo que propomos no nosso coração. É assim, muitas vezes, a nossa caminhada cristã. Nós vemos empecilhos em tudo. E se não caminharmos em direção a esses empecilhos que podem ser removidos por nós ou por outrem, nunca saberemos quais seriam os resultados dos nossos empreendimentos. Nunca saberíamos. E parece ser mais fácil sentar e chorar. Parece, irmão, ser mais fácil estar e viver sem tomar nenhuma atitude, porque essa é a vida mais fácil. Mas a caminhada do crente é uma caminhada de caminho, de decisão em meio aos desafios. Nós não fomos convidados e nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus para trilharmos caminhos de facilidades. E as mulheres nos dão o primeiro exemplo de que a caminhada cristã não é um caminho de facilidades. Há empecilhos no meio. E se eu não posso removê-los, alguém removerá. Alguém vai remover. Ao descer e de longe, o texto diz que elas viram, olharam e viram a pedra já removida. Era o grande empecilho. O versículo 4 mostra a impossibilidade delas poderem mover, ainda que fossem um número suficiente de mulheres para homenagear o Senhor Jesus, não era suficiente para remover a pedra. Porque o versículo 4 diz, ela era muito grande. É pesada. Não há como sair dali. Só que elas encontram o túmulo aberto. O túmulo vazio. E é possível, queridos, que nós encontremos também essa visão de serviço e de cuidado das mulheres em pensar agora, olha, o problema era a pedra, agora é o túmulo. O túmulo está aberto. Não está presente quem vamos homenagear, não vamos estar presente quem nós viemos fazer o preparo do corpo adequado, porque já não fora feita pela emergência do sábado. A pedra era o primeiro dos problemas, deixou de ser, mas o túmulo vazio continuou a ser problema, porque as mulheres já estavam agora de sobressaltos. Quem retirou o corpo do nosso Senhor? Um jovem que é encontrado aqui no verso 5, em outros textos paralelos, são identificados dois anjos, dois seres angelicais. Aqui, provavelmente, um dos seres angelicais testemunhado pelas mulheres, dizendo, não, o túmulo está vazio. E vocês estão buscando, eu sei quem vocês estão buscando. Esvaziem esse sentimento de temor. Esvaziem esse sentimento de temor, porque é a primeira palavra do anjo. Não fiquem temerosas. Percam o medo. A boa nova, queridos, ela dissipa o medo. Ela deve dissipar o medo. A boa nova de salvação deve nos tirar do terror do inferno. Deve nos tirar do terror da perdição. Porque a salvação em Cristo legada é para nos levar para a eternidade com Ele. O senso de temor das mulheres pelo túmulo vazio, encontrado agora na resposta angelical de que elas estavam buscando Jesus o Nazareno, que foi crucificado como a realidade daquele tempo, agora ressuscitou. Agora ressuscitou. Alguns fatos inegáveis na vida dessas mulheres, nós podemos certamente falar que elas presenciaram.
Algumas delas presenciaram a ressurreição da filha de Jairo. Portanto, a ressurreição não era novidade no ministério de Jesus. Outras, e certamente essas mulheres, no capítulo 11, presenciaram a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição não poderia ser nenhuma novidade para essas mulheres. Olhar para a ressurreição como um fato novo para aquelas mulheres não condizia à realidade de um ministério vivido de 3 anos ao lado do Senhor Jesus. Elas presenciaram milagres. E dentre esses milagres, ressurreições foram feitas. Ressurreições foram realizadas. Não era novidade ao ouvir do anjo que aquele que ressuscitava mortos foi ressuscitado. Aquele que ressuscitava mortos agora vive. E como lugar de prova, elas poderiam ver, entrar e observar o lugar onde Jesus havia sido posto. Queridos, louvado seja Deus, porque o túmulo não se tornou um lugar de peregrinação dos judeus e nem de cristãos, para ver o mestre que estava envolto a uma pedra que não podia ser revolvida, fechado com um túmulo por uma pedra que não podia ser removida. O túmulo não é um lugar de peregrinação para ver um líder morto que se tornou famoso porque resolveu comprar a briga de inocentes e marginalizados. Jesus não se tornou um mártir morto, mas Jesus é o Deus vivo. Não há peregrinação no túmulo, queridos. E não existe peregrinação, embora muitas pessoas hoje sugiram que encontraram um túmulo de Jesus e outras pessoas vão lá para visitar, os turistas gostem de ir. Não é um lugar adequado de peregrinação, as pessoas não costumam ir lá. Porque não vão encontrar o mestre, não vão encontrar os ossos, não vão encontrar restos mortais do nosso Salvador. Não há uma lápide bonita para as pessoas irem visitar com a foto de Jesus de alguém que está retido nessa sepultura. Nosso Senhor vive. Nosso Senhor vive. A nossa peregrinação não é para ver alguém que morreu como um grande homem. A nossa peregrinação no túmulo vazio não deve ser adequada porque Jesus não está lá. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O anjo que entrega a mensagem também responsabiliza as mulheres do grande papel que elas encontram agora, não mais de preparar o corpo do mestre para evitar uma putrefação futura, mas agora anunciar que aqueles a quem eles foram embalsamar como morto, vive. Anunciar a quem, e quem deveria ser anunciado, e quem deveria ser avisado. Primeira resposta, queridos, que nós encontramos no versículo 7, é que o anjo tem uma mensagem específica para os discípulos do Senhor Jesus. Que naturalmente vocês vão encontrar, e hoje à noite nós vamos falar sobre esse texto, né? Já estamos adiantando a pregação do texto da noite. Jesus está no meio de pessoas que estão atemorizadas pela perseguição que seu mestre sofreu. Essa é a primeira mensagem. Assim como as mulheres não deveriam demonstrar temor, mas alegria pela ressurreição do mestre, aqueles discípulos que agora estavam enclausurados dentro de uma casa
pensando que ali seria a sua proteção, deveriam sair e ir em direção ao túmulo para ver o Senhor Jesus. Pelo menos 2 desses discípulos vão. Pedro e João são pessoas que vão ao túmulo depois dessa notícia. Mas ide, versículo 7, dizei a seus discípulos que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele disse. Quando Jesus disse isso? Várias vezes no seu ministério, que importava que o Filho do Homem fosse levantado na cruz, que importava que o Filho do Homem fosse preso, maltratado, várias vezes. E agora, os discípulos, com o evento da ressurreição, deviam se alegrar e se lembrar de que Jesus já os havia dito que ressuscitaria. A Pedro, como uma pessoa que o anjo tem um cuidado de recomendar às mulheres que avisassem a Pedro, é que poucos dias antes, Pedro parecia renunciar ao seu direito como discípulo, ao dizer para várias pessoas que não se identificava mais com seu mestre. Por que Pedro está sendo tão indicado pelo anjo para que ele vá se encontrar com o Senhor Jesus? Porque, amados, aqueles a quem o Senhor Jesus separa como seus, ele tem empreendimento de vida, ele não desiste. Pedro, embora envergonhado no meio de outros discípulos, recebe a mensagem das mulheres dizendo: é necessário que você vá lá. O anjo me disse que Jesus quer falar contigo. E esse episódio nós vemos no último capítulo do Evangelho de João. Antes disso, antes da morte do Senhor Jesus, e no momento de dor do Senhor Jesus, de muita tristeza, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, deixa eu te contar uma coisa. O inimigo pediu para você andar, para fazer bagunça no meio de vocês, para poder espalhar vocês. E isso vai acontecer, Pedro. Mas Jesus faz uma revelação a Pedro: Pedro, eu roguei por ti. Eu pedi a meu Pai pela sua segurança. Porque você, dentre os demais, é o mais vulnerável. Você é o mais vulnerável. Pedro provou isso negando a Jesus, ali no pátio frio, onde ele procurou se esquentar. Mas Jesus, ao ressuscitar, não desistiu do seu discípulo mais vulnerável, que se tornaria a coluna da igreja, que seria a pessoa mais ousada para pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judeia, e abrir as portas aos gentios no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Quantas vezes nós nos comportamos como o fraquejante Pedro? Quantas vezes somos e temos a insegurança de um discípulo tal como Pedro? Mas olharmos para o carinho e o cuidado do Senhor, que apesar de nós, Ele faz um empreendimento de vida. Jesus não ressuscitou, queridos, para nos manter na inércia.
e muitas vezes frustrados por algo que deveríamos fazer e não fizemos. Mas para seguir adiante e mostrar que há momentos de reconciliação em que podemos nos alegrar pelo Cristo que vive e que pode ser visto andando pela rua, não, mas que vive hoje no nosso coração. Elas fugiram do sepulcro, como diz o versículo 8, possuídas do temor, e o primeiro pensamento é de não divulgar a ninguém o que elas presenciaram. Porque é muito apropriado, queridos, muitas vezes estarmos em choque e não sabermos dimensionar se o que vimos é uma realidade ou uma fantasia. De todas essas situações, a evidência do túmulo vazio é realidade para a igreja, que testemunha e vive com alegria a realidade de que Jesus está vivo. Porque a sua morte foi tão importante, como diz ali em 1 Coríntios capítulo 15. Ele morreu em substituição a todos nós, culpados pela sua morte, sim, mas ressuscitou, porque ele, sendo a primícia dos que ressuscitam, pudessem também nos trazer a alegria de que um dia com ele ressurgiremos. Vivamos a alegria da ressurreição que começou em Cristo e que terminará em cada membro da sua igreja, que ele comprou com seu próprio sangue. Vivamos a celebração de uma ressurreição em que Cristo é a primícia, em que Cristo é o primeiro. E ainda que eu seja o último a ressuscitar, eu terei a alegria de vê-lo, de contemplá-lo na glória e viver para sempre com ele. Seja essa a sua dedicação, seja esse o seu motivo para celebrar a vida em Jesus. Porque a esperança, o Cristo que te salvou, está vivo e está aguardando o momento em que nós nos encontraremos com ele. Louvado seja o nosso Salvador.